absurda a demissão do Felipe Luiz. Uma injustiça, uma traição, uma ação pelas costas do treinador. A dupla BAP e Boto. Que quem foi que botou a cara foi o Felipe Luiz. Quando quem deveria colocar a cara naquele problema tinha que ser o Boto. Tá ficando bem claro que o Boto em breve vai cair no Flamengo, né? É óbvio que tá havendo agora um processo de fritura do Boto. E eu não digo que ele não mereça não, tá? Agora, não tem como não voltar no tempo desse passado recente, quando teve o problema entre Pedro e Boto, que quem foi que botou a cara foi o Felipe Luiz. Quando quem deveria colocar a cara naquele problema tinha que ser o Boto. E o Felipe Luiz foi lá, se expôs, todo mundo já sabe o que aconteceu, e o Boto não agora para demitir, o Boto falou, vou te demitir. Numa sala fria, como a gente acabou de falar aqui no Maracanã, para deixar o treinador ser pego de surpresa. Sabe quanto tempo durou a conversa? 35 segundos. Você não demite um técnico... Isso para mim é uma das maiores covardias. Para mim é uma das maiores covardias que eu já vi no futebol. Boa tarde a todos. Fazer aqui um pequeno statement antes de apresentar o Leonardo. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, pelo menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004. Ou 2003, a época 2003-2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta malta, que não é fácil. Tá ficando bem claro que o Boto em breve vai cair no Flamengo, né? É óbvio que tá havendo agora um processo de fritura do Boto. E eu não digo que ele não mereça não, tá? O Boto errou feio, não foi leal com o Felipe Luiz. Tá fazendo coisas aí nos bastidores do Flamengo que desagradam muita gente. Mas eu só quero deixar uma coisa muito clara. Boto tem que ser criticado e muitas vezes até fritado como tá sendo? Sim. Felipe Luiz mereceu a demissão? Não. Mas eles dois estão sendo aí, né, fritados. O que eu quero deixar bem claro, que não deixem de criticar também jogadores do Flamengo. Porque, inclusive, nessas apurações que estão sendo feitas do Boto, está sendo percebido que muito jogador está fazendo, inclusive, corpo mole para derrubar o diretor de futebol do Flamengo. Tem muito jogador putinho com o diretor de futebol do Flamengo, inclusive por causa de algumas contratações, que chegaram recebendo salários muito altos, às vezes até mais do que jogadores que estavam no elenco. Então, os jogadores não são santos, eu só faço questão de deixar isso claro. O Boto, em breve vai cair. Tá muito nítido isso. Mas que os jogadores não sejam vitimizados, nem tratados como mocinhos nessa história. Porque teve soberba, acomodação, corpo mole, falta de vontade. Mais um, em breve, que deve cair. E que os jogadores sejam muito cobrados, porque todo esse clima começou a acontecer por causa do futebol sem vergonha
que o Flamengo está mostrando nesse começo de temporada. Pessoal, vou direto ao assunto, tá? Absurda a demissão do Felipe Luiz. Uma injustiça, uma traição, uma ação pelas costas do treinador. A dupla BAP e Boto demonstram a soberba dessa direção do Flamengo, demonstram um trabalho antiético, né? Antiético e de falta de respeito com o profissional. Pelo que eu li, os colunistas que escreveram e pela que eu vi na televisão, eles já estavam negociando com o ótimo treinador Leonardo Jardim durante a renovação do Felipe Luiz. Então, enquanto o Felipe negociava ou estava criando dificuldade para renovar, eles já estavam trabalhando com o Leonardo Jardim, que já está aí no Brasil, já está aí para negociar, para fechar negócio e já assumiu o Flamengo. Cara, é uma falta de respeito gigantesca com o profissional. É tratar o Felipe Luiz como nada, depois de ter ganho a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. Não faz nem 2 meses que o time profissional, os principais jogadores, estão jogando. Por causa de um erro de estratégia, de achar que a equipe sub-20 bastaria para se classificar para as finais do Campeonato Carioca, enquanto os profissionais, os principais jogadores, fariam uma preparação física mais adequada, uma preparação técnica melhor e também um trabalho psicológico. Mas, de repente, tudo começou a dar errado e foram buscar os profissionais no meio do trabalho, sem estar em condição física aceitável para se jogar uma partida profissional, a técnica também, principalmente o psicológico. Eles não estavam preparados para voltar para jogar naquele momento. O trabalho era para jogar depois de 10, 15 dias. E agora, depois de uma vitória de 8-0 contra o Madureira na semifinal, já havia vencido por 3-0 o primeiro jogo, foi para a final do Campeonato Carioca, eles demitiram o Felipe Luiz. O treinador foi demitido depois de uma goleada de 8-0. É a pura representação da falta de ética profissional, tanto do Boto como do presidente BAP. Né? Parece que eles representam, eles representam a soberba de comportamento desse Flamengo atual. Para mim foi um erro, não foi justo, foi traiçoeiro, foi pelas costas, e o pior, o Felipe Luiz nem imaginava que isso estava acontecendo. Vão contratar o Leonardo Jardim, ótima contratação, ótimo treinador, fez um trabalho excelente no Cruzeiro, também saiu do Cruzeiro no final de 25 de uma forma muito estranha, depois de um trabalho muito bem feito. Ele não tem nada a ver com isso. Ele foi procurado, é um treinador que não estava trabalhando e começou a conversar. Agora, BAP e Boto simplesmente se comportaram de uma forma amadora, de uma forma antiprofissional e antiética.